E aí, pessoal? Quem não me conhece, eu sou Alexandre Lemos, sou advogado, atuo na área civil e de consumo. E hoje eu vou comentar uma notícia. Então, vamos lá. Olha no cantinho aqui, pessoal. Então, antes da gente falar da notícia, eu quero que vocês curtam aí meu Instagram, se quiserem, é Alexandre V. Lemos. Se quiserem acompanhar aí meu dia a dia, saber um pouquinho da vida de advogado como é, certo? Eu coloco também algumas fotos com drone, se vocês gostarem, fotos de moto, airsoft, tem um pouquinho de tudo. E minha página aí do YouTube, Alexandre Lemos, certo? Tem aqui, pra vocês me localizarem mais fácil. Também tem um pouquinho de direito, tem um pouquinho de viagem, de drone, de airsoft. Então, se quiserem, se inscrevam aí. Se gostarem desse vídeo também, deixa o like. E a notícia que eu quero comentar é essa daqui. Tá no site extra.globo.com. Posso deixar o link aí na descrição do vídeo. E ele diz assim: caiu o número de indenizações e ações com pedidos por danos morais e materiais. Aí ele conta essa situação aqui desse rapaz que ele ingressou com a demanda, mas eu vou pular, depois vocês podem dar uma lida, vocês vão ver o absurdo. E aqui ele traz os seguintes dados: 2014, 2015 e 2016, a diminuição do número de ações, né, a nível nacional e a nível do estado do Rio de Janeiro. Então você vê que há uma variação que vai diminuindo, as pessoas vão perdendo interesse em ingressar com demandas. Por que isso? Como vocês podem ver aqui, ó, no Rio de Janeiro teve uma diminuição de 26% de 2014 para 2016. E em Salvador, vai acabar acontecendo a mesma coisa, se não já está acontecendo, né? Já que a gente não tem esses dados. E ele diz aqui: em algumas ações, o juiz diz que o autor tem razão no seu pedido, mas para não aplicar qualquer punição em dinheiro, ele diz que é um mero aborrecimento o pedido. Isso não faz sentido. Isso vem acontecendo em Salvador também. Cada vez mais nós temos ações que o juiz entende que o dano moral não é cabível porque ocorreu um mero aborrecimento. Nós temos reconhecido a cobrança indevida, nós temos reconhecido o corte indevido de água, de luz, nós temos reconhecido cobrança indevida em cartão de crédito. Às vezes o juiz determina a obrigação de fazer, requerida pelo autor, verifica a má prestação do serviço e mesmo assim, quando chega na parte do dano moral, a ação é julgada improcedente, mas em relação aos danos morais acaba sendo improcedente e o juiz diz que é um mero aborrecimento que a pessoa passou. Imagine. E eu vou mostrar até alguns casos aqui meus, né, alguns processos meus, para vocês verem que isso também está acontecendo em Salvador. Então, aqui o primeiro caso, deixa eu ver aqui de quem é, certo? Foi uma ação contra a Claro. Na verdade, primeiro foi a NET, só que a Claro adquiriu a NET, se eu não me engano. O consumidor, nesse caso, ele contratou um pacote da Claro, ou da NET, e foi um pacote completo. Só que na instalação não liberaram todos os canais. E aí todo mês ele ligava para reclamar. A fatura vinha no valor completo, né, como se ele tivesse todos os canais, mas não chegava, ele não tinha desbloqueado todos os canais. Então foram 8 meses tentando resolver a situação extrajudicialmente. E aí chega, como último recurso, ele ingressa com essa ação. O juiz ele reconhece a má prestação do serviço, ele julga a ação procedente, como vocês podem ver aqui, ó, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados nos autos, tão somente para determinar que a ré passe a fornecer seus serviços de TV e telefone para assinante conforme contratado, com a liberação de todos os canais nas mesmas condições em que foram à época ofertados. Então a empresa ela estava descumprindo o contrato. Isso é uma violação da boa-fé objetiva. Por 8 meses
ele tentou resolver a situação e não conseguiu. E aí, em relação ao dano moral aqui, o juiz diz o seguinte: ele diz que na situação, né, não é apto a caracterizar o pretendido dano moral, pois em que pese tal fato apontar para um vício na prestação do serviço ao consumidor, não alcança por si só o patamar do efetivo abalo à sua personalidade que justifica a compensação patrimonial. Então ele diz aqui: não foram trazidas aos autos qualquer comprovação de que do erro cometido pela ré tenha resultado situação de constrangimento ao autor de forma a configurar o alegado estresse e impacto psicológico apto a abalar intensamente a sua honra. Claro que nessa situação não teve abalo à honra, mas a gente sabe que hoje o dano moral ele não é só isso, ele não é só abalo à honra, abalo aos direitos de personalidade ou violação aos direitos de personalidade. A má prestação do serviço gera dano moral, né? A violação à boa-fé objetiva gera dano moral. Nesse caso aqui, houve tanto a violação da boa-fé como a má prestação do serviço. Então, não tem fundamento aqui para ele negar esse dano moral, e aí ele utiliza essa tese ultrapassada de que não houve violação aos direitos de personalidade. Então, vamos para o próximo processo. Então, o próximo processo é esse aqui, deixa eu ver. Contra a companhia aérea. Nesse processo aqui, a consumidora, ela contratou comprou passagem aérea pela internet, só que ela desistiu da viagem. E aí ela solicitou à companhia a devolução do valor. A companhia aérea se recusou a devolver o valor pago. E aí, como última opção, ela teve que ingressar com essa demanda. O juiz, ele reconheceu, né, o direito do consumidor de ter que ser ressarcido, né? Ele estabeleceu aqui que a companhia deveria reter apenas 20% do valor da passagem, mas que deveria ser o consumidor restituído. Em relação ao dano moral, ele disse que não procedem os pedidos de indenização por dano moral e material. Nesse sentido, a jurisprudência. E ele cita aqui somente um caso, né, que não se refere nem ao entendimento majoritário. Ele deve ter pegado aqui um que ele achou, que negou, e jogou. Mas você vê que não tem fundamento jurídico nenhum. Ele não fundamenta porque ele está negando o meu pedido de dano moral. Pelo menos ele deveria rebater a fundamentação que está contida na minha petição inicial. Ele não se dá o trabalho, ele só diz o seguinte: não procede esse pedido de indenização por dano moral e material. E aí joga uma jurisprudência que não reflete o entendimento majoritário. Aí, como você vê, ele julgou procedente a ação, condenou as linhas aéreas a restituir à autora a quantia que pagou pelas passagens de 1.276 e mandou abater a multa de 20%, negando, né, improcedem os demais pedidos, no caso referente ao dano moral. Não sei se vocês estão conseguindo ler, está no cantinho, pode ser que a webcam esteja na frente, mas para mim não tem como eu perceber se a webcam ficou na frente ou não, só depois quando eu for editar o vídeo. Mas eu acho que ficou claro aí essa situação. Então vamos passar para o próximo. E o próximo caso, deixa eu ver aqui, certo. Nesse caso aqui, fizeram uma linha telefônica em nome do consumidor. Ele não sabia dessa linha, ele só recebeu depois as cobranças no valor de R$ 98,70. Ele ingressou com a ação, pedindo para que seja reconhecido a nulidade dessa cobrança. A ação foi julgada procedente, sendo declarado inexigível o débito concernente a R$ 98,70. Só que em relação ao dano moral, ele diz assim: face a inexistência de conduta lesiva, bem como a inocorrência de repercussão negativa na esfera do lesado decorrente do ato ilícito, descabida será a obrigação de reparar o dano moral. Houve aí uma falta de cuidado por parte da empresa, que
fizeram um contrato em nome do consumidor, houve, no caso, uma má prestação do serviço, houve uma violação à boa-fé objetiva e o juiz diz que não houve dano moral porque não houve conduta lesiva. Como é que não houve conduta lesiva? Né? Bem como em ocorrência de repercussão negativa na esfera do lesado decorrente de ato ilícito. Um fundamento que está ultrapassado. E aí, qual é a consequência dessa negativa de dano moral nos processos? Os consumidores eles se sentem desestimulados de ingressar com demandas. Isso vai acontecer o quê? As empresas elas vão continuar prestando péssimos serviços porque não vai dar nada, não vai dar nada. O máximo que vai acontecer é ela pagar uma restituição ou ser declarado aqui o valor, por exemplo, de R$ 98,70 como inexigível, e a empresa vai continuar prestando um péssimo serviço, sem segurança, né? Já que qualquer pessoa pode chegar lá, fazer o contrato em nome de outra, e ela não vai sofrer nenhuma punição, ela não vai ter o mínimo interesse de melhorar seus serviços. Então, como no caso da companhia aérea, ela vai continuar fazendo a mesma coisa. Ela vai continuar retendo o valor pago pelas pessoas quando as pessoas desistirem. Muitas pessoas acham que a companhia vai estar certa, não conhece dos seus direitos, vai manter essa atitude ilícita, porque um ou outro que vai ingressar com a ação, ela não vai sofrer nenhum tipo de punição, né? Já que hoje o dano moral ele tem também essa finalidade de punir, né, a pessoa que cometeu o ato ilícito. Esse entendimento ele já é reconhecido tanto pelo Supremo Tribunal Federal como pelo STJ. Então, o dano moral ele tem que ter essa finalidade punitiva. É como a gente vê nos Estados Unidos. As empresas temem o judiciário. Elas sabem que se forem processadas, elas podem ter que indenizar as pessoas em valores altíssimos. Já que no Brasil as empresas não temem o poder judiciário e por causa disso, por causa de que a pessoa vai ingressar com a demanda e o máximo que vai acontecer é restituir o valor cobrado indevido, ou vai ter o débito declarado como inexigível, né? Ou então nesse aqui, que vai determinar só que cumpra o contrato, e vai acontecer isso com várias outras pessoas e a empresa não vai ter interesse de melhorar seus serviços. Então, se vocês curtiram, curtam aí minha página, deixem comentários no vídeo, ou se inscrevam no canal, curtam o vídeo. Então, valeu, até a próxima!